Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de séries e aí especificamente vamos estudar nessa aula o conceito de limites e convergência de séries. E vamos começar a aula relembrando a definição de série. Lembra que em aulas passadas definiu o conceito de uma sequência de uma série e lembrando que uma série nada mais é que a soma dos termos de uma sequência. Então, seja uma sequência, a gente denota dessa forma aqui, onde a N representa os termos dessa sequência. Então, a série associada é representada por esse símbolo aqui de somatório, de N igual a 1 até infinito, onde a N são os termos da sequência. Então, a série é a soma desses termos, variando, tá? O índice N igual a 1 até infinito. Então, a gente vai somar a 1 mais a 2 mais a 3 e assim por diante. Vimos também em aula passada que consiste em uma soma parcial, tá? Eu determino uma quantidade em N para fazer uma soma. Eu quero uma soma SN dos 5 primeiros termos dessa sequência, tá? E aí, na aula de hoje, vamos entender um pouco sobre o que significa uma convergência de uma série. Tá? A gente estudou convergência de sequência. E aí a parte de série é um pouco mais chatinha, vamos dizer assim, porque existem vários testes para a gente conseguir determinar se uma série ela vai ser convergente ou divergente. Tá? Mas a questão dos testes específicos a gente vai ver na próxima aula. Associada à definição de convergência, temos o conceito de soma parcial, que eu falei agora há pouco. Tá? Então, dado uma série, eu tenho aqui uma série que ela está definida com os índices variando de n igual a 1 até infinito, tá? Então, vou ter aqui uma soma com termos indo até o infinito. A gente vai restringir, tá? A gente vai fazer uma soma parcial do enésimo termos. Por exemplo, a gente vai denotar aqui por Sn, onde vai ser a enésima soma parcial. Tá? Então, esse Sn agora vai ser a soma parcial dos termos da sequência indo até n, e não mais infinito, tá? Então, aqui a gente tem uma sequência, que são a soma parcial dos termos da minha sequência, no caso, restringindo a série agora até o valor de n e não mais infinito, certo? Então, se a sequência Sn da soma desses n termos da sequência for convergente e o limite, quando pegar essa soma parcial Sn, com n tendendo a infinito, for igual a um valor específico, e se esse limite existir como um número real de fato, então a série toda é chamada de convergente. E aí a gente escreve da seguinte forma, tá? Eu tenho que a soma dos termos infinitos da sequência vai ser igual a esse S, ou seja, a série vai ser igual a esse valor real. Em outras palavras, esse número S é chamado a soma da série, certo? Ou seja, se a sequência que eu limitei aqui até N, ela é divergente, então a série vai também ser chamada de divergente. Então, resumindo aqui a definição, tá? Eu tenho uma série que ela varia de N igual a 1 até infinito, tá? E aí, para a gente começar a analisar se essa série ela vai convergir ou não, então eu vou restringir, tá? Uma soma parcial até o valor de n, e não mais infinito. Porque com o valor de n a gente consegue ver o limite em cima dessa sequência, tá bom? E aí, se essa sequência for convergente, o limite existir, tá? Então, a gente generaliza e realmente confere que toda a nossa série, no infinito, vai ser convergente e vai convergir para o valor real S. Existem alguns exemplos bem específicos de alguns tipos de série que ela tem uma característica geral, que a gente pode interpretar, comparar uma outra série com esta característica. Temos a série geométrica, a gente vai ver outro exemplo também na aula de hoje, como é a série harmônica. Então, elas seguem um determinado padrão, tá? E aí eu quero destacar para vocês que é importante entender bem esse padrão do tipo do exemplo da série, pois quando aparecer outras séries para a gente poder identificar, calcular, demonstrar se é convergente ou não, a gente pode fazer via comparação. Se eu consigo transformar uma outra série em um formato dessas séries padrões, dessas séries conhecidas, a gente consegue já determinar se é convergente ou não de acordo com a definição de série geométrica. Que a gente vai ver, por exemplo,
toda série geométrica que tem essa característica, que tem esse padrão, segue essas duas condições, tá? Aqui eu tenho um somatório de n igual a 0 até infinito, de A vezes R elevado a N. E as condições é o seguinte, se R, aqui em módulo, que é o valor absoluto, tá? Positivo. Então, se o valor de R é menor que 1, a soma, ela vai ser dada, a soma, né, desses termos, será dada por A dividido por 1 menos R. E aí, a gente já sabe que a condição aqui, que ela vai ser divergente se o valor de R for maior ou igual que 1. Então, isso é importante saber, porque aí é quando a gente calcular aqui o valor dessa série, e se der maior que 1, a gente já sabe que é divergente. Se der menor que 1, a gente vai ver aqui a soma. Por exemplo, eu tenho aqui essa série de 1 sobre 2 elevado a n, de n igual a 0 até infinito. Então, vai ser igual a 1, mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, variando, tá? Quando n for igual a 0, isso aqui elevado a 0 vai dar 1. Quando n for igual a 1, isso aqui, 1 meio elevado a 1 vai dar 1 meio. Quando n for igual a 2, 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, e assim por diante, tá? Então, se a gente observar, tá? Tentar fazer um comparativo aqui entre a forma, o padrão dessa série, para tentar fazer uma equivalência no formato da série geométrica, a gente pode identificar que o A, eu posso escrever o A igual a 1 e o R igual a 1 meio. A gente pode fazer essa troca, essa substituição, de modo a deixar esse nosso exemplo com a cara, com o padrão da série geométrica. Por que é interessante? Porque a série geométrica já tem uma condição pré-determinada de quando ela será convergente ou não. Então, a gente consegue também determinar se essa nova série aqui do nosso exemplo, ela vai ser convergente de acordo com as condições da série geométrica, tá? E aí, quem será a soma da série? A soma da série é definida como A dividido por 1 menos R. Então, eu vou substituir o valor de A e de R aqui na fórmula, olha. Eu vou ter que a soma vai ser igual a 2. Então, a gente não precisa nem calcular nada de limite aqui, não. Porque nessa série geométrica já tem definido quem é a soma. Lembra que a gente precisa de uma sequência de uma soma para depois generalizar? Então, a soma é dada por A dividido por 1 menos R. Então, A é igual a 1 e R é 1 meio. Fazendo essa conta aqui, temos que a soma é igual a 2. Então, se a soma existe e deu um número real igual a 2, conclusão é que a série converge e sua soma é 2. Vale destacar, pessoal, no exemplo anterior da série geométrica, tá? Convergiu porque o valor de R era 1 meio, era menor que 1. Mas se o valor de R for maior que 1, então a série vai ser divergente, tá? O próximo exemplo, aqui é o exemplo 2, série harmônica. Também é uma série muito conhecida, que ela tem esse padrão aqui, olha. A somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n, tá? E aí a verificação da divergência, tá? As séries harmônicas, elas são divergentes. Por quê? Os termos, se você olhar só os termos em si, eles vão tender a zero quando o n tende a infinito, certo? Mas muito lentamente. Vai ficar 0, 0,1, 0,2 e assim por diante, tá? Mas as somas parciais, se eu olhar a soma parcial, vai crescer sem limite, tá? Então, se eu pegar aqui a soma parcial de enésimo termo, vai ser igual a 1 mais 1 sobre n, mais 1 terço, até 1 sobre n, tá? E aí, quando a gente tomar o limite para infinito dessa soma parcial, à medida que esse n tende a infinito, tá bom? A soma ela vai tender a infinito. Por mais que os termos tendem para zero, mas a soma em si, ela vai crescer sem limite. Então, conclusão, a série ela é divergente, mesmo com termos tendendo a zero. Tá? Os termos tendem a zero, mas a soma, ela cresce sem limite. A soma dos termos, então, ela não vai tender, ela não vai convergir para um valor real fixo. Tá? Dessa forma, essa série aqui, ela é divergente. Baseado no exemplo da série harmônica, deu-se a origem o teorema da condição necessária de convergência.
tá? Se a série ela converge, então obrigatoriamente o limite dos termos quando n tende a infinito tem que ser igual a zero. Obrigatoriamente, gente. Então, se eu tenho uma série que ela converge, então eu já sei que o limite dos termos tem que ser igual a zero quando n tende a infinito. Porém, preste atenção que a recíproca não é verdadeira, tá? Por exemplo, a gente calcular lá os limites dos termos e foi igual a zero, não quer dizer que a sequência vai converger, não, tá? E um exemplo disso, de que a recíproca não é verdadeira, é o caso do slide anterior da nossa série harmônica, tá? A gente viu que o limite de 1 sobre n deu igual a zero quando n tende a infinito, tá? Mas a gente observou que mesmo o limite dos termos convergendo para zero, a nossa série, ela divergiu, tá? Ela não foi para zero. Ou seja, a soma, ela cresceu e não convergiu para um valor real, tá bom? Então, a dica é, sempre verifica o limite dos termos antes de tentar aplicar outros testes. Por quê? O limite deu igual a zero, massa. Aí você vai verificar se a sua série vai divergir ou vai convergir. Mas se você calcular o limite, já observar que o limite dos termos, quando n tende a infinito, não deu zero, então já de cara a série não vai ser convergente, ela vai ser divergente. Pois, pelo teorema, toda série convergente, obrigatoriamente, o limite dos termos é igual a zero. Então, calcula o limite. Se der igual a zero, aí você vai verificar, vai usar os testes para determinar se a série vai ser convergente ou não, tá? Mas se deu diferente de zero, então aí você já pode realmente observar que a série não vai ser convergente. Então, baseado nesse teorema da condição necessária para a convergência, vamos para o primeiro teste, que é chamado teste da divergência ou teste do termo geral. E eu garanto para vocês que é um dos testes mais simples para a gente determinar se uma série ela é convergente ou não, tá? Mas não se assustem. Vamos deixar essa parte geral, mais aprofundada dos conceitos de testes para a próxima aula, tá? Mas o teste da aula de hoje realmente é um dos mais tranquilos, tá? Porque o teorema é o seguinte, se o limite dos termos da sequência, quando n tende a infinito, é diferente de zero ou não existe, então a série será divergente, tá bom? E aí temos um exemplo. Mostre que a série definida como somatório de n igual a 1 até infinito, de n ao quadrado dividido por 5n ao quadrado mais 4, ela diverge. Então, o ideal é a gente realmente verificar o limite dos termos quando n tende a infinito. E se realmente for diferente de zero, ou não existir, automaticamente a gente usa o teorema aqui do teste do termo geral para concluir que essa série ela diverge. Então, vamos analisar o limite do termo geral da sequência. Então, a n é igual a n ao quadrado, 5n ao quadrado, mais 4, tá? E aí vamos calcular o limite do termo geral a n, tá? Vai ser o limite quando n tende a infinito dessa expressão toda aqui. E aí lembra, propriedade para a gente calcular limite, né? Quando temos polinômios no numerador e no denominador, a gente pega o de maior grau, tá? O que mais interfere realmente no cálculo do limite é n ao quadrado, então eu vou dividir tanto o numerador como o denominador por n ao quadrado e vamos ter igual a 1/5. Então, observe que 1/5 ele é diferente de zero, certo? E aí, pelo teorema, se o limite do termo geral, quando n tende a infinito, é diferente de zero, a condição necessária para a convergência falha. Logo, a série é divergente, tá? E a justificativa é pelo teste da divergência. Se o termo não tende a zero, a série é divergente automaticamente. Não tem que fazer conta mais nenhuma, tá? É só aplicar o teorema. Então, um resumo do teste do termo geral, tá? Se descobrirmos que o limite do termo geral, quando n tende a infinito, for diferente de zero, ou não existir, então a série vai ser divergente, direto, automaticamente, tá? Agora, se a gente calcular o limite e identificar que o limite do termo geral, quando n tende a infinito, é igual a zero, certo? Nesse caso, nada é garantido. A série pode convergir ou divergir, mas aí nesse caso nós temos uma condição necessária. Aí a gente vai verificar
se a série converge ou não de fato, tá? Então, resumo importante. Se o limite for diferente de zero, a série diverge automaticamente. Se for igual a zero, a série pode ou não convergir e a gente vai aprender outros métodos, outros testes para a gente determinar se a série converge ou não, dado que o limite do termo geral dê igual a zero. Então, temos algumas propriedades também de séries convergentes, tá bom? Se as séries AN, o somatório de AN e o somatório de BN forem convergentes, então a multiplicação por constante a gente pode tirar do somatório, tá? Bem semelhante com o integral, tá? A soma de séries, temos aqui a soma de séries, é a série das somas, vamos dizer assim. A subtração de série também a gente consegue separar, tá bom? E isso é interessante porque quando a gente for fazer a comparação e simplificar o nosso termo geral para calcular a convergência de uma série ou não, isso pode ajudar bastante, tá? Essas propriedades de séries convergentes. Exemplo. Calcule a soma da série dada por essa expressão aqui, tá? Nós temos aqui a soma de duas séries, para falar a verdade, né? E aí, aqui tem uma dica. Use que a soma dessa série toda vai ser igual a 1. Então, aqui, deixa eu deixar um asterisco para colocar uma observação para vocês, tá? Na verdade, existe um cálculo para se resolver essa série aqui, essa soma, tá? E aí é um pouco complexo, é um pouco trabalhoso. Então, eu usei como dica para ajudar na hora da resolução desse problema, tá? Para focar só na soma de 1 sobre 2 elevado a n, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que se tiver alguma questão que aparecer alguma série que realmente a resolução da soma dela seja mais complexa, então eu vou colocar a dica na questão para ajudar vocês, tá certo? Assim também como para resolver, determinar se uma determinada série ela é convergente. E aí eu vou deixar especificado o teste que você vai precisar usar, mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Porque existem diferentes testes e aí existem algumas técnicas, algumas manipulações matemáticas necessárias para se resolver. E aí, como eu falei lá no curso da disciplina, essa disciplina de cálculo 2, a ementa dela, aborda muitos conceitos, muitos assuntos, como estudou integral, estudou EDO, agora série, sequência, ainda vai vir mais outros assuntos. Então, não tem como a gente se aprofundar muito em cada conteúdo, em cada assunto, tá? E ver cada particularidade de cada exemplo, de cada teste. Não, a gente vai ver realmente conceitos gerais, os fundamentos principais de como resolver as coisas de modo mais geral, tá bom? Então, não se preocupem nesse caso. Se aparecer algo bem complexo que a gente não viu nas aulas de exercícios, nas aulas gravadas, se for na lista ou na prova, realmente vai deixar lá uma dica para como você partir para a resolução do problema. Então, vamos lá. Essa parte de cá, a gente consegue com essa dica, né? Se eu colocar o 3 para frente, aplicar aqui 1, vai ficar 3 vezes 1, a gente já consegue essa parte aqui dessa soma, já sai tranquilamente. Então, agora a gente vai focar só nessa expressão aqui, nessa sequência aqui. Sequência não, perdão, gente, nessa série. E aí vamos calcular a soma dessa série. Mas observa que essa série, ela é uma série geométrica. Lembra que a gente viu até já um exemplo nessa aula? E aqui, olha, a gente vê que foi definido que a série geométrica, a soma da série geométrica, a fórmula é justamente dada por A dividido por 1 menos R, quando R é menor que 1, tá? Mas atenção, a fórmula começa com 0, n igual a 0, tá? A nossa série aqui, ela começa com 1. Então, se eu substituir 1 aqui, n elevado a 1 vai ficar 1 meio. Então, o primeiro termo dessa série começa com 1 meio. E o A representa justamente o primeiro termo. Então, no exemplo que a gente viu anteriormente, a gente tem tomado A como 1. Mas porque o n começava com 0. Se o n começar com 0, 2 elevado a 0 vai dar 1, então o primeiro termo fica 1. Por isso que o A era 1, tá? Mas nesse nosso exemplo, tem que tomar cuidado também com isso, tá? O nosso n começa a partir do 1. Então, o primeiro termo aqui de 1 sobre 2 elevado a n, aqui, do 1 sobre 2 elevado a n, o primeiro termo vai ser 1 meio. Então, o A, que representa o primeiro termo,
da série geométrica é um meio. E a razão é justamente um meio também, tá? Porque a gente viu que a gente consegue reescrever essa série no padrão da série geométrica, que é A vezes R elevado a N, tá bom? Então, vamos lá. Descobrimos que o A é igual a 1 meio, R é igual a 1 meio, então a soma dessa série é dada justamente por essa fórmula aqui. A dividido por 1 menos R. Então, A é 1 meio dividido por 1 menos 1 meio vai dar igual a 1. Então, a gente calculou que essa soma aqui dessa série é igual a 1, tá? Sabendo que o somatório dessa outra parte da série também é igual a 1, a gente vai substituir e vai ver que a série dada também ela é convergente, tá? E aí esse 3 eu consigo excluir não, colocar aqui para frente, tá? Usando as propriedades de séries. E aí aqui vai dar 1, aqui também dá 1, então 3 vezes 1 mais 1 dá 4. Então a soma dessa série é igual a 4. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, a gente viu alguns conceitos básicos de convergência de série e alguns exemplos. Na próxima aula, vamos estudar os testes de convergência das séries.